Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Bom, vamos falar agora de outro flagelo nacional, que é o desemprego, fator de ampliação de pobreza, de miséria, de subnutrição, do desastre social que o Brasil alimentou e continua alimentando desde sempre. E todo mundo sabe, nós temos aí milhões de desempregados e isso está na casa dos 2 dígitos desde 2015. E alguns economistas, ouvidos nos últimos dias, até uma reportagem aqui do UOL, lá em Brasília, do Fabrício de Castro, esses economistas consultados apontam para 2025 como um ano em que a situação não será muito diferente. Ou seja, o desemprego acima de 10%. Não significa, eles não estão dizendo que depois tudo vira, tudo muda. A tendência será outra. Haverá uma inversão na expectativa. Empregos começarão a ser gerados. O que eles estão dizendo é, até 2025, o cenário será muito parecido. E essas previsões em economia, elas falham muitas vezes, não é? E quanto mais tentam ser precisas, mais se afastam do acerto. Então há muitos erros. Mas aqui no caso não se trata de uma projeção. A inflação neste ano será de tanto, ou então o PIB crescerá tanto. Até porque há tantas variáveis, tantas possibilidades que não são previsíveis, né? Quando você projeta esse tipo de coisa. Então, a inflação esse ano vai fechar em tanto. Por que quase sempre erram? Não é porque são ruins de contas ou de projeções ou de análises. É porque vem o inesperado. Ou o impacto maior de algo que você sabe que vai acontecer, mas não sabe qual será o impacto. Por exemplo, sobe a taxa de juros nos Estados Unidos. Isso provoca a corrida de muitos em direção ao dólar. Muita gente quer comprar dólar. Qual a consequência, qual o impacto na inflação brasileira? Não é algo que você simplesmente crave. Será esse o impacto? Não, você sabe que haverá um impacto. De que tamanho você não sabe. PIB. Então, uma crise internacional, uma crise no sistema produtivo, como temos tido, não é? Dificuldade da indústria de voltar à normalidade da sua linha de produção. Indústria no mundo. Encarecimento brutal no transporte de mercadorias, principalmente pelo mar. Encarecimento brutal. Então há coisas que você não controla. Nós vimos, por exemplo, o impacto da crise Rússia e Ucrânia. Os impactos econômicos. O primeiro deles, obviamente, no preço do petróleo. Em setembro do ano passado, nenhum economista podia dizer, em janeiro o petróleo vai roçar ali os $100 o barril, porque haverá uma crise. Não. É o inesperado. Você pode até achar que pode acontecer, mas você não sabe se vai e quando. Então, quando irá acontecer? E o impacto, porque há sempre muitos fatores que se somam ou que entram em choque. Então agora, dá uma arrefecida. A China, por exemplo, já está falando em uso muito maior de carvão mineral. A China, que já é a maior poluidora do mundo. Mas isso pode significar o retorno de um alto nível de produção em alguns setores, que deve produzir demanda por petróleo. O Irã continua uma incógnita, haverá um acordo ou não. Até agora,
os termos de um possível acordo são péssimos. Se não houver acordo, haverá sanções ainda mais fortes. Isso também vai afetar o preço do petróleo e a cadeia toda que conhecemos do preço do petróleo e tal. Mas nesse caso aqui, quando esses economistas dizem que o desemprego no Brasil, daqui a 3 anos e meio, será com números muito parecidos com os atuais, talvez mais, talvez menos, aí entram as variáveis, mas na casa dos 2 dígitos, não é um chute. É uma análise que pode até ser contrariada por fatos novíssimos. Mas o que se vê hoje projeta que daqui a 3 anos o desemprego no Brasil continuará na casa dos 2 dígitos. Em porcentagem e em milhões. E qual é a saída? É investimento. Todo mundo consegue desenhar, né, aquele ciclo de virtudes. Investimento em produção, investimento pesado, né? Não é uma coisa setorial apenas. Investimento pesado, diversificado em vários setores, principalmente aqueles que produzem emprego, que normalmente utilizam muita mão de obra, do setor de serviços à construção civil. Mas esses setores dependem muito do que ocorre na atividade primária, na atividade secundária, do que acontece na agricultura, do que acontece na indústria. Então o investimento produtivo, ele não apenas gera empregos na sua área determinada, como isso se estende para setores que esses sim produzem milhões de empregos. Outro dia, uma colunista do Rio de Janeiro estava ironizando uma informação que ela viu na televisão de que o agronegócio produzia 36 mil empregos diretos ali com novos investimentos e tal. E ela, ali na sua Ipanema, né, comendo batatinha frita no fim da tarde, sem ter a menor ideia de onde veio a batata, ela... Isso é ridículo, né? Esse setor olha só, número pequeno de empregos. Não. Na verdade, aquelas máquinas que, claro, substituíram muita mão de obra, né? Uma coletadeira pode substituir, muitas vezes, 200 pessoas, dependendo do tipo de lavoura, de terreno, de máquina. Mas ela, por sua vez, é produzida por operários, por fornecedores de peças, por diversas indústrias que se somam até que alguém, ao fim, monta aquela máquina. Ali você tem equipamentos de diversas fábricas que empregam muita gente. E a própria agricultura, dependendo do tipo de atividade. Você não colhe feijão com máquinas. Você até tem a máquina para colher algodão, mas normalmente a colheita é muito mais satisfatória, feita à mão, né? Mas esses empregos também viraram temporários e precarizados. É verdade. Mas é impressionante como as pessoas não veem as conexões da economia. E aí, comendo batata, tomando um chopinho, olhando para o mar, abaixo o negócio da agricultura. Isso é uma bobagem, né? Aquela coisa infanto-juvenil. A pessoa avança no tempo, avança em anos, às vezes já está farta de anos, mas continua com a conversinha infanto-juvenil dos tempos de colegial. Na época era colegial. O fato é que a situação
é muito complicada, porque esses economistas estão olhando e não estão vendo perspectiva de um investimento pesado a curto prazo capaz de fazer a economia crescer muito e mais rapidamente e gerar empregos. Aí é que está. Então, o Brasil arrasta aí esse desemprego acima dos 10% desde 2015, 2016. E os dados do sistema de expectativas do mercado do Banco Central mostram que as projeções do mercado financeiro indicam taxas acima dos 10%, pelo menos até 2025. Mas voltemos lá ao ciclo que dá para desenhar. Investimento, produção cresce, precisa de mão de obra, contratações. Quanto mais empresas aumentam a produção, mais empresas demandam mão de obra. Inicia-se a disputa por mão de obra. Qual a arma da empresa para concorrer com a outra pela mão de obra? Salário melhor, um bom plano de saúde, condições de trabalho, uma série de fatores. Um pacote que pode fazer o trabalhador se interessar mais por aquela empresa do que pela outra. Mas a disputa vai crescendo e a média de salário oferecida, a média, vai crescendo. A média dos salários oferecidos vai crescendo. Os salários vão se tornando mais altos. Isso produz mais consumo, aumento da renda. Mais consumo, o comércio vende mais, emprega mais. E no comércio não tem conversa. A indústria, você ainda tem setores que cada vez mais estão robotizando a produção, o que também tira empregos. O que sempre aconteceu, a tecnologia, ela permite uma produção maior, uma produtividade muito mais elevada, ou seja, a produção no mesmo número de horas ou no mesmo terreno, ela é muito maior com o uso daquela máquina, então a produtividade cresce muito. Mas ela tira empregos, sempre tirou. A máquina a vapor tirou empregos. Nos teares, né? Nas oficinas. As máquinas provocaram no século XIX demissões em massa em vários setores. Do setor têxtil até a tipografia, até as gráficas. Setor industrial pesado, as máquinas foram substituindo mão de obra. Esse é um problema não resolvido e isso continua. Fábricas robotizadas, o robô não reclama, não fica doente, não pede aumento. Ele usa sempre a mesma quantidade ali de óleo, né, para ficar lubrificado. Não tem licença. Não tem fim de semana, você usa quando quer. Só que ele mete o pontapé em centenas de trabalhadores numa única fábrica. Então esse é um problema. Mas as fábricas, quando produzem, elas empurram a economia. Empurram. E elas só produzem mais porque há mais demanda do comércio. E o comércio também é empurrado quando há crescimento da indústria e crescimento da média salarial. E o setor de serviços é empurrado. E esse é o que mais abre portas para os trabalhadores. E aí o comércio, empregando mais gente, demandando mais da indústria e todos demandando mais dos fornecedores, mais gente vai sendo empregada, há mais disputa por mão de obra, salários melhores são oferecidos, cresce a renda média, cresce o consumo, e aí há mais demanda, e é importante, claro, porque demanda sem crescimento proporcional da produção, da oferta, significa risco de inflação. Tem isso também.
se não houver o crescimento da oferta, mas é um risco natural, né? Esses ciclos, eles começam, crescem, têm seu auge, declinam, acabam. Isso é assim com a inflação, com recessão. São ciclos econômicos. Eles são lógicos, eles são até previsíveis, embora possam ser antecipados, possam ser ampliados, possam ser interrompidos por fatos novos, né? Inesperados. Mas esses ciclos são naturais. Só que no Brasil, se alguém vai lá bater na porta do Ministério da Economia, ou vai lá na porta do Ministério comandado pelo Lorenzoni, você pode perguntar para o time do Paulo Guedes, para o time do Lorenzoni, e a resposta será não. Empregos estão sendo oferecidos cada vez mais. Estamos invertendo isso aí. Então, se olha o gráfico, começa a fazer a curva descendente do desemprego. Mais gente está sendo empregada. Mas aí entram trabalho temporário, salários baixíssimos, e quem havia perdido o emprego e recuperou, na média, obviamente, há casos e casos, mas a maioria absoluta, voltou ao mercado de trabalho, conseguiu um emprego, ganhando muito menos do que antes. Ou seja, você tem uma redução pequena, mas uma redução, é sempre importante, no desemprego. Mas aí vem as coisas do Brasil. O surrealismo tupiniquim. A lógica é: emprego subindo, salário também sobe. E a renda também sobe. Essa é a lógica. De séculos e séculos. Mais emprego, salários mais altos. Salários mais altos, renda maior, consumo maior. Essa é a lógica. Pois hoje temos no Brasil uma redução, ainda pequena, mas uma redução do desemprego, só que ela vem acompanhada de uma redução dos salários oferecidos. Opa! E redução da renda. Então, o sujeito olha isso e fala: peraí, isso aqui tá fora da cartilha. Tem mais gente empregada, mas o salário médio caiu e a renda média caiu. O que aconteceu? Se tem mais gente empregada, o salário médio tem de subir, a renda média subir e o consumo subir. Mas os três desabam. O consumo, porque a renda desabou, e a renda desabou porque o salário médio caiu. Mas mesmo com mais oferta de emprego, o que está acontecendo? Você tem, claro, fatores aí circunstanciais. A inflação, por exemplo. A inflação não é uma coisa em si que a gente olha, o número está subindo, está descendo. A inflação rouba poder de compra. Ela tira poder aquisitivo de quem ganha em real. E quanto menos o sujeito ganha, mais a inflação tira, proporcionalmente. Porque tira comida. Uma coisa é fazer alguém adiar uma viagem, ir menos ao restaurante, ir menos ao cinema, ao teatro, ao futebol. Economizar ali em coisas que não vão modificar realmente a vida do sujeito. Outra coisa é quando a perda de renda significa retirada de comida da mesa. Significa endividamento. Quando o sujeito começa a escolher o que pagar e aí ele vê que ele tem de pagar tudo.
Ele não pode escolher entre o aluguel e a eletricidade, ou entre a eletricidade e o transporte. Ele tem de pagar. Não é cinema, não é teatro, não é restaurante, não é viagem. É o transporte para ir trabalhar, para ir para a escola, para o filho ir para a escola. É um drama. E o sujeito se endivida. E aí vem os bancos, né? Aquilo que a gente falava no começo. Só laçando os passarinhos, né? E sugando. É o Estado tirando de um lado, com uma política tributária canalha. São os bancos tirando do outro lado. E é a relação de trabalho voltando aos seus primórdios. Porque inventaram a história de que arranque direitos dos trabalhadores e haverá emprego. Faça o sujeito ganhar cada vez menos, ter cada vez menos direitos e haverá emprego. Essa é a balela. Construída em forma de doutrina, de conceito, fundamentada em livros. E num país como este aqui, onde já há cultivo de pobreza, de miséria, onde historicamente os salários são muito baixos, e o que havia? Aqueles cordões de garantia, né? Sabe, para o sujeito pelo menos manter-se à margem, manter-se com a cabeça fora d'água, para o sujeito manter-se à margem do mar de miséria, ou para ele pelo menos colocar a cabeça para fora. Aqueles laços, né? Aquelas garantias mínimas. Não, arranquemos. E aí, saúdam uma reforma que precariza de vez, que deixa o sujeito com o mesmíssimo salário baixíssimo, o mesmíssimo risco de desemprego, resvalando no desemprego toda hora, porque a economia não anda, porque apareceu alguém que faz a mesma coisa ganhando menos ainda, porque há milhões de desempregados, sujeitos desesperados. O cara precisa trabalhar. Eu posso te pagar tanto. O cara está desesperado. Ele vai. Ah, mas nos Estados Unidos não estão indo. Sim, porque estão recebendo ali bolsas de ajuda que, aliás, vão custar bastante para os cofres dos Estados Unidos, cofres públicos, e para a inflação. Mas é outra coisa. Você está desempregado na Suécia, na Noruega, na Alemanha, você não vai morrer de fome. A miséria não te espera. Também tem um custo. Esse sistema também está sendo minado. Mas você tem as garantias. O tal colchão de proteção social. E aqui, você tem, de tempos para cá, essas ajudas assistenciais que levam à constatação de que um sujeito que há 2 anos recebeu R$600 num mês, ele aumentou o consumo dele porque ele ganhava menos do que isso. Ele ganhava menos do que isso. Em tempos normais, ele não ganhava R$600. Mas o salário mínimo não é mais do que 600 há muito tempo? É. Sai às ruas. Você vai ver quanta gente não ganha metade do salário mínimo. E quanta gente nem sabe se vai ganhar metade. É uma aventura, é uma possibilidade.
Mas os empregos estão crescendo ali devagarzinho. Os caras estão dizendo, não tem investimento que mude isso até 2025. Tomara estejam errados. Tomara tenhamos aí um mar de investimento. Produzindo emprego, infraestrutura. Olha a infraestrutura! Isso dá emprego, dá muito emprego. Isso faz, inclusive, a iniciativa privada também botar o pé no acelerador. E há necessidade, há 100 milhões sem o saneamento básico adequado, ou sem água tratada, ou sem esgoto, ou sem coisa alguma. Demanda existe, necessidade existe. Falta o quê? Investimento. Né? Essas empresas públicas aí que querem continuar com a mamata do monopólio, mas não resolveram coisa alguma. Resta saber também se o setor privado vai fazer, e aí tem que fazer parceria séria, ou seja, vai investir no Recife, então vai ter de investir lá também no sertão de Pernambuco. É isso. Mas eles vão tirando. Investimento é parco. Ainda o rentismo é o grande negócio nacional. E hoje um negócio turbinado, porque não há fronteiras para o dinheiro. Para as pessoas há. Para você sair de um país e ir para outro, sair de um país e ir para outro continente, há fronteiras. Para o dinheiro não. O dinheiro circula virtualmente, sem fronteiras, sem nada, não há países. O que há é segurança e lucro, de preferência os dois juntos. Então o rentismo é um grande negócio. Produzir num país que pune quem trabalha, porque o Estado é sócio de todo mundo, não no prejuízo, ele é só sócio no lucro. É um Estado que pune o empreendedor, ele pune o trabalhador. Mas aí, os gênios dizem não temos de mexer nessa relação do Estado, nós temos de mexer na relação da empresa com o trabalhador. Arranquem mais do trabalhador. Tirem direitos. E vocês verão que beleza, estarão todos empregados. Bom, por essa lógica, não irá demorar para que adotem o chicote e o tronco. Então, é sim investimento, o que é necessário, investimento pesado para gerar demanda por mão de obra, demanda por força de trabalho e que o salário se torne a arma das empresas para atrair o trabalhador com salários elevados. E o trabalhador vai consumir mais, ele quer consumir, as pessoas querem consumir mais, precisam, vão comprar mais, e o comércio vai empregar mais gente, o setor de serviços vai empregar muito mais gente, a construção civil. As coisas andam, as pessoas comerão mais e melhor, viajarão mais, então você incentiva N setores ligados às viagens, ao turismo. Mas há não apenas uma circunstância, a pandemia. Há uma estrutura que inibe, que esbarra a produção, o trabalho, a renda. E aí muitos doutores pregando a doutrina de que o salário baixo, a falta de garantias, o trabalho intermitente, a ocasionalidade, tudo isso vai gerar empregos e todos ficarão felizes. É uma mentira. Mais uma na qual o Brasil vem apostando, não é? Mas tomara estejam errados e antes de 2025 haja um surto de investimento capaz de gerar produção e pelo menos capaz de tirar alguns milhões da miséria no Brasil. Ronald. Este o Bandeirantes Acontece, esse editorial de abertura do Acontece com o Cláudio Zaidan, na sequência vira podcast para você.
entre lá no nosso site, radiobandeirantes.com.br. Já a Ana Luísa Bessa vai disponibilizar esse podcast para você, ou pelos principais agregadores de podcast que você mais usa. Rede Bandeirantes de Rádio.